Haroldo é juiz de direito, psicólogo, humanista, escritor e palestrante internacional, estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. Pós-doutorando em neurociências pela Universidade de Harvard. Doutor em neurociências pela UFMG e formação em biomedicina. É articulista e autor de diversas obras, sendo o seu mais recente livro As Cartas de Paulo, volume 2, lançado pela Intelitera Editora. O nosso querido irmão irá discorrer o tema Luz para alumiar as nações. Bem-vindo, Haroldo. Essa parte do currículo é constrangedora. Minhas irmãs, meus irmãos, um bom dia para todos. Depois de uma apresentação tão sensível, tão tocante, a gente fica até sem palavras. Ou talvez pense melhor nas palavras que vai usar. Eu pensei muito sobre esse tema de hoje, de como tratá-lo sem transformá-lo num lugar comum. Ficar amontoando palavras e frases. E como poderia trazer uma reflexão sobre essa frase do Evangelho que apresenta o Cristo como luz para as nações? Como trazer isso de uma maneira que a gente possa refletir para o dia de hoje, para os problemas de hoje, para as angústias do mundo, especialmente para as angústias em que as nações estão mergulhadas. Mas creio que o tom da vibração dessa apresentação musical quer nos dizer um pouco de como tem que ser essa apresentação. Eu vou pedir a paciência de todos, porque nós vivemos um momento muito tumultuado no mundo, especialmente no mundo das ideias. E é sempre bom nós retomarmos lições que são valiosas para nós que fomos abençoados pela luz do Consolador prometido, porque a doutrina espírita, como um projeto dos espíritos superiores, sob a coordenação do Espírito Verdade, tem como objetivo principal resgatar a essência da mensagem do Evangelho. E é tão fácil perder-se nos acessórios. É tão fácil perder-se nas ideias, nos procedimentos que são humanos, compreensivelmente humanos. Não se faz nada nesse mundo sem a colaboração dos seres humanos. E para que o trabalho transcorra num clima de disciplina, de ordem e de aproveitamento, nós precisamos de procedimentos humanos, mas eles são acessórios. Porque ao final da jornada espiritual fica a essência, os tesouros da experiência que se expressam em sabedoria e em amor. Tudo mais é forma, tudo mais é degrau, tudo mais é instrumento didático para o nosso aprimoramento espiritual. Nós não podemos perder isso de vista. E é por isso que há uma sequência de questões do Livro dos Espíritos que vai da questão 621 até a questão 627, e eu chamo a atenção para um ponto da 627, que é a culminância do raciocínio que começa na questão 621, a lei divina para nós, abençoados e iluminados pelo Consolador prometido. A lei divina já está dentro de nós. A lei divina pode ser lembrada, a lei divina pode ser relatada, ela pode ser transcrita, e nós sabemos a importância disso.
Nenhum aluno, nenhuma aluna aprende com proveito sem suas anotações. Os cadernos, os resumos, são material didático para o nosso aprendizado, mas chega um momento na vida do aprendiz que ele precisa distinguir do que é nota, do que é resumo, do que é resenha e daquilo que é essência que ele leva para a vida. A lei divina está em nós, em cada um de nós. A lei divina está no palestino, a lei divina está no judeu, a lei divina está no praticante do candomblé, da umbanda, a lei divina está no coração do espírita, a lei divina está no coração do evangélico, dos mais variados templos religiosos. A lei divina está no espírito imortal, porque antes de se filiar a algum movimento religioso da terra, todos somos espíritos criados pelo Senhor Supremo da vida. Deus está em nós. E quando dizemos lei divina, não queremos nenhum tipo de comparação com os estatutos humanos. Nós estamos falando, na essência, do modo de proceder do Todo-Poderoso. Essa é a lei divina. A lei divina é como Deus pensa, como Deus ama. Isso está no livro Pensamento e Vida. Que a mente é o espelho da vida em toda parte e que nós refletimos até que um dia nos identifiquemos no curso dos milênios com a sabedoria infinita, que é o pensamento de Deus, e com o amor infinito, que é a vida do nosso Pai. Pensamento e vida. Vida, é disso que nós estamos falando. Então, a questão 627, Kardec, compreendendo profundamente isso, Kardec se distanciando das discussões rasas, como bem apontou nossa querida Sandra Borba, das discussões sectaristas, dos movimentos humanos, compreensíveis. Compreensíveis. Qual escola não divide seus alunos em turmas? Compreensível. Mas isso não é a essência. Então, Kardec, entendendo que o Cristo era uma referência do nosso aprimoramento, do aprimoramento dos espíritos. É muito bom quando você pode ter diante de você seu próprio futuro. Quando nós olhamos para a figura do Cristo, nós, ao menos nós espíritas, ao menos nós espíritas, nós não estamos olhando para um fundador de uma religião. Nós não estamos olhando para o cristianismo. Cristianismo é um movimento necessário humano. Quando olhamos para o Cristo, nós estamos vislumbrando nosso próprio futuro. O futuro dos espíritos purificados. Dos espíritos que percorreram os degraus da imperfeição, atingiram os degraus da bondade e, enfim, chegaram ao cume da escalada evolutiva, onde estão os espíritos puros, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos a provas nem a expiações, que usufruem de uma felicidade sem mescla, de uma felicidade plena, porque atingiram a comunhão com o Altíssimo. É nisso que nós pensamos quando olhamos para Jesus.
o que nos aguarda no futuro evolutivo. É nesse sentido que ele é caminho. Porque caminho se faz caminhando. Caminho se faz caminhando. E se você quer saber como se tornar espírito puro, você tem que olhar para um espírito puro. Verdade é o pensamento divino. Só acessa a verdade quem está em comunhão com a sabedoria divina. E vida é o que você faz. E a vida do Criador é o amor supremo. Então Kardec, entendendo isso, indagou: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, já não está nele? Não está. Quando olhamos para ele, há algum outro ser que já tenha incorporado as leis divinas em tão alto grau? Conhecemos na Terra? Não, não conhecemos. Essa é a questão 625. Essa é a questão 625. Então, nossos irmãos budistas estão almejando isso. Estão almejando atingir esse patamar de integração com a lei divina. Todos os seres do universo estão almejando. E é bom ter diante de nós alguém que cumpriu, que chegou, que fez, que é. Então Kardec diz: qual a utilidade do ensino dos espíritos? Para que isso? Para que isso? Para que estamos aqui? E então, veja o alcance da pergunta. Veja o alcance da pergunta. Porque nessa questão, Kardec já fugiu de religião, de movimento religioso, ele já não está mais na Terra. Ele já está pensando em algo muito além. E os espíritos respondem: Jesus empregava frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas. Alegorias e parábolas. Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne compreensível para todo o mundo. O que significa isso? Que a doutrina espírita tem por objetivo a universalidade do ensino dos espíritos. O que significa isso? Nós, quando aprendemos com os espíritos superiores, estamos num exercício de sair dos lugares e das épocas. Saia dos lugares. Se você está interpretando a mensagem do Cristo como brasileiro, não está certo. Está incompleto ainda. Como judeu, como alemão, não está ainda. Não está bom ainda. Porque a universalidade do ensino, eu sei que não é possível fazer isso de forma completa, eu sei disso. Mas nós temos que fazer um esforço para sair dos tempos e dos lugares. E como se faz isso? Extraindo o espírito da letra, extraindo a essência da forma, porque o que é datado é a forma. O que tem lugar, o que tem conjuntura cultural é a forma. E por que isso? Bom, e aqui eu entro.
no tema. Luz para as nações, nós temos que começar pela luz. O primeiro versículo da tradição bíblica, Gênesis 1, diz assim: no momento inicial em que Elohim criou os céus e a terra, veja isso, no momento inicial em que Elohim criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia uma escuridão sob a face do abismo. Eu estou descrevendo. Até agora aconteceu alguma coisa? Não. Eu estou descrevendo o lugar, eu estou descrevendo o cenário. No momento inicial em que Elohim criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia uma escuridão sob a face do abismo. Eu estou descrevendo. E aí vem o ato primordial. E disse Deus. Na verdade, Vaiomer Elohim, e disse Elohim: haja luz. E houve luz. Que luz! Que luz, meus amigos! O sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia, nós estamos falando do primeiro. Que luz é essa? Todos sabemos. Se não sabemos, só seguir a recomendação da Sandrinha, Google. Todos os átomos surgem da explosão de estrelas. É no processo da explosão das estrelas que você tem a formação de todos os elementos da tabela periódica. Sem sóis, não há elementos. Não há átomos da tabela periódica. Sem esses átomos, não há luz material. Mas não é essa luz. Porque, insisto, o Sol foi criado no quarto dia. E aqui nós temos dois problemas. Como é que você contou o primeiro, o segundo e o terceiro? Que luz é essa? Então vêm os grandes intérpretes do passado e diz assim: trata-se da luz primordial divina. A primeira manifestação do Altíssimo. E aqui nós temos um ponto importante. Monoteísmo é leite nã. Denunciei minha idade. Leite materno. No momento em que você diz assim, só há um Deus, você está no jardim da infância da religiosidade. Jardim da infância, monoteísmo. Porque o monoteísmo é a marca, do ponto de vista da evolução espiritual, do momento em que nós deixamos o mundo primitivo para ingressarmos no mundo de expiação e prova. Porque aquela multidão de deuses, o raio é Deus, o mar é Deus, o sol é Deus, o vento é Deus, as deusas, você tem Deus para tudo. Esse é o mundo primitivo. No momento em que nós subimos um degrau, a gente fala, tem um Deus só. Mas não é essa a mensagem central do monoteísmo do Velho Testamento. A mensagem central do monoteísmo do Velho Testamento é: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus. Monoteísmo. Agora vem a principal. O Senhor é um. Errado. Unidade. Unidade. O Senhor é a unidade. O Senhor Supremo
o Todo-Poderoso, é quem unifica a criação. É quem confere o plano de unidade. Por quê? Porque o estatuto da criatura é a diversidade. Não há, nem haverá, nenhum espírito igual ao outro. Você já percebe isso olhando para suas impressões digitais? Você já percebe isso olhando para sua íris? Nós somos singulares. Esse é o nosso estatuto. Quem unifica? Não sou eu. Não é você. Ninguém. Quem unifica a criação é Deus. Ele é um. Quem dirige o universo é o pensamento divino. Quem diz o que é possível, o que não é possível, é Deus. Quem diz o que é a bondade é Deus. E como ele nos diz o que é a bondade? Sendo bom. E todos os atributos de Deus, questão 13 do Livro dos Espíritos. Todos os atributos da divindade são ilimitados. A bondade divina é ilimitada. A sabedoria divina é ilimitada. Por isso, o grande teólogo e padre Teilhard de Chardin irá dizer: tudo que sobe converge. Por quê? Porque só se sobe para Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, nós não estamos falando de movimento religioso. Nós não estamos falando de movimento religioso. Nós estamos falando de aprimoramento das almas. Todo espírito que se aprimora se aproxima do um. Eu não disse que ele se torna um. Tiremos essa ideia vaidosa de que nos tornaremos o Senhor Supremo da vida. Todo aquele que se aprimora se aproxima do um, não interessa de onde você partiu. Se você partiu do budismo, se você partiu do taoísmo, se você partiu do zoroastrismo, que impera no Irã, se você partiu do islamismo, do cristianismo, do judaísmo, do espiritismo, e acrescenta ismo. Fica à vontade. Porque eu, parafraseando Teilhard de Chardin, ousadamente diria: se tudo que sobe converge, tudo que desce diverge. Se você está preso no plano das divergências, você está descendo ou estacionado. Se você olha para o muçulmano e se torna incapaz de vê-lo, de ver nessa criatura, ou um espírito imortal em jornada ascensional, ou você está estacionado, ou você está descendo os degraus. Acontece que a transição planetária se transformou num emblema da divergência. Nós erguemos a bandeira suprema da divergência. Nós entronizamos a divergência. O Deus da humanidade hoje se chama divergência. Você tem que divergir de tudo. Tem que divergir de tudo.
nós criamos até o centro da divergência, que é o self-service. Já tentaram pedir café? Você chega e fala, você não um café. Eu lembro dos velhos tempos, chegava para o Simão, Simão, um café. Ele já coava, trazia aquele café maravilhoso. Agora não, a pessoa pergunta assim, é expresso ou coado? Você fala, já dá um conflito existencial. Porque eu queria tomar um café, mas eu não pensei se era expresso ou coado, tá entende? Aí pensa no Simão, fala, coado. Grão arábico ou um blend? Você fala, misericórdia, moço, o que é isso? A divergência. A divergência. Nós chamamos espíritos para conversar, eles ficam procurando o que a gente diverge mesmo? Ora, tudo que sobe converge, tudo que desce estaciona, diverge. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que chegar nas nações. Mas antes disso, eu vou retomar um texto que está na Revista Espírita. Revista Espírita. A mensagem é de 1868. 1866. Revista Espírita, fevereiro de 1867. É uma mensagem que tem um título, Os Espíritos Marcados. Só para referência aqui, para quem depois for procurar e ler. É Kardec que colocou essa mensagem na Revista Espírita. Mensagem recebida um ano antes, que ele publica na revista em fevereiro de 1867. No item 3 dessa mensagem, os Espíritos vão explicar o que são os Messias, os Cristos. O que me dói são os espíritas que não entenderam ainda o que é um Cristo. E estão presos nas armadilhas teológicas. Não compreenderam qual a contribuição da doutrina espírita para a compreensão dos Cristos. Se eu não compreendo isso, se eu não sei o que é um Cristo, como que eu vou saber qual que é o papel do Cristo Jesus no mundo? Faz sentido, gente? Eu não sei o que é. Como que eu vou entender o papel? Então os Espíritos dizem assim, os Messias, no plural, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Eu queria chamar a atenção para o verbo chegados. Eles não foram criados lá. Eles chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste. Onde começa a hierarquia celeste? Na primeira ordem. Nos espíritos puros. Só que quando você chega a espírito puro, você é estagiário. Começa uma nova escada. Os Messias ungidos, Messias é um nome em hebraico, né? Christos é um nome em grego. Os Messias são seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois, agora atenção, atenção. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, um Cristo, quando encarna,
ele não tem fraqueza humana. Por quê? Messias, Cristo, não é só um cargo, é um nível de aprimoramento espiritual que se chega. É um nível de aprimoramento. Ora, meus amigos, minhas amigas, o que você aprendeu na doutrina espírita? Que por uma pessoa ter uma religião, ela deixa de ser espírito? É isso? Você acha que só espírito encarna? Eu tenho a minha amiguinha querida, a freira, irmã Aila, ela fala assim: você que encarna, Haroldo, vai tirando onda comigo, né? Tirando onda. Você que encarna e reencarna, você acha que pelo fato de você se tornar taoísta, você vai deixar de reencarnar? Você acha que Deus vai mudar as leis soberanas da evolução espiritual porque você resolveu aderir um movimento religioso humano da Terra? Você acha? Você realmente acha isso? Você acha que Deus é um passarinho que você coloca na sua gaiola? E ele se torna a sua propriedade? E que a partir de agora Deus vai se curvar às suas interpretações religiosas? Quer seja você espírita, evangélico, católico? É isso? Por isso eu vejo a verdade chegando e acompanhando amigos pastores, padres. Tem um maravilhoso, pastor, tá no Instagram. Ele chegou e disse assim: Jesus não é cristão. Que bobagem é essa? Continuemos. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, conselhos do Altíssimo. Guarde isso aqui. Guarde isso aqui. Conselho, o Altíssimo tem conselhos? Tem. Tem conselhos. Conselhos de Cristos. Isso não é novidade, não. Você acha que essa revelação aqui é do Espiritismo, 1868? Não, senhor. Tem um comentarista do século XII que buscou lá no Talmud, que é muito anterior. Porque a indagação é, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no momento inicial em que Elohim criou, Elohim é Deus no plural. Porque Deus no singular é El. Então o Rashi comenta assim: aqui nós temos uma referência ao Sod Elion. Sod Elion significa os conselhos do Altíssimo. Conselhos ocupados pelos arcanjos, que são os seres que estão na mais alta hierarquia celeste. Olha, então tem uma congruência de linguagem? Tem. Só que aqui eu estou falando em parábola, em alegoria. Por isso está todo mundo assim, falando: nossa, não estou entendendo nada. Vamos falar sem parábola e sem alegoria? Cocriação em plano maior. Mobilizando o fluido cósmico universal, as inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível, tomam dessa substância primordial e formam os sistemas, as galáxias e o universo conhecido. Essas inteligências divinas recebem um nome no hinduísmo de devas, deuses. E nas demais tradições religiosas recebem o nome de arcanjos.
co-criadores em plano maior. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a palavra, a sua palavra, a palavra de Deus, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Você está entendendo agora por que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim? Não interessa de qual religião você é. Você não vai afastar o imperativo da evolução e você não vai mudar as categorias evolutivas do universo. Porque essa decisão não é tua. E não é de nenhuma religião, é do Altíssimo. Então eles transmitem a palavra divina e eles cumprem a palavra divina. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Representantes da divindade que possuem o pensamento de Deus, porque estão em comunhão com Deus. Entendeu por que Jesus disse para Filipe: Filipe, você está comigo há tanto tempo e não viu Deus ainda? Você não está vendo Deus dentro de mim? Você não está vendo que eu cumpro a vontade divina? Que eu sou executor da vontade divina? Você não está entendendo que eu transmito a palavra divina, que eu a escuto diretamente? Você está achando que eu estou aqui numa missão particular, Felipe? Você não entendeu que eu sou membro do conselho divino? Você não entendeu, Felipe, que um outro membro do conselho divino coordenou a minha encarnação, Gabriel? Você não está entendendo isso? Por que você não está entendendo? Porque você está preso na divergência. Você não entendeu o plano da unidade divina. É entre eles, os membros do conselho, que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais. Não é Minas Gerais, não. Gerais. Gerais. Está muito enganado se você localizou a missão do Cristo na região que ele nasceu. Sabe de nada, inocente. A missão do Cristo é geral, é planetária. Porque Cristo não veio falar com culturas, ele veio falar com espíritos imortais. Haroldo, eu não estou confiando em você, não. Ótimo. Continue assim. Próxima mensagem, então. Próxima mensagem. Agora é de São Luís. Perguntai se esse novo Messias é a pessoa mesma de Jesus de Nazaré. Não quero afastar isso, esse não é o ponto. O que vos importa? Se é o mesmo pensamento que os anima. São as imperfeições que dividem os espíritos. São as imperfeições que dividem os espíritos. Mas quando as perfeições são iguais, nada os distingue. Formam unidades coletivas sem perderem a sua individualidade. Formam unidades coletivas sem perderem a sua individualidade. Coloca essa frase num quadro. Os Cristos
estão no plano da unidade divina, embora conservem suas individualidades. Haroldo, eu não entendi. Não entendeu? Não entendeu? Você não entendeu? Então, por que tem Federação Espírita do Estado de Alagoas? Por que tem Federação Espírita do Estado de Minas Gerais? Porque agora alagoano vai ser igual mineiro? Deus me livre. Onde que eu vou comer um cuscuz? Um camarãozinho? O que é um movimento de unificação? Não é o anseio, nós não conseguimos ainda, mas é um anseio. Não é um anseio de formar uma unidade coletiva sem perder a individualidade? Pois isso os cristos já conseguiram. Isso tem nome, se chama Sod Elion, Conselhos do Altíssimo. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. E se ele fosse acrescentar, ele diria assim, e meus colegas cristos também. Somos tudo um. Deu para entender? Se não deu, Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, qual sistema? Solar. Então agora, gente, eu queria fazer um convite. Se você está pensando só na Terra, você ainda não é espírita. Desculpa. Porque na primeira parte do Livro dos Espíritos está lá, progressão dos mundos. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma apresentação didática das escalas dos mundos. Lá no Livro dos Espíritos diz assim, os mundos são solidários. Você está pensando só na Terra? Você está achando que é um problema para Jesus ser guia das religiões do mundo? Você reduziu o problema a 1/10. Tem 10 planetas. Apesar da divergência em relação a Plutão. Tem várias humanidades. Na direção de todos os fenômenos de nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então nós temos a coletividade, as coletividades da Terra, as coletividades de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de Plutão, de Júpiter, de Saturno, as coletividades planetárias. Mas, Haroldo, por que existe tanta coletividade? Porque o estatuto da criatura é a diversidade. E o estatuto de Deus é a unidade. É por isso que Jesus é luz para as nações, mas não é a luz do sol. Não é a luz elétrica, é a luz espiritual primordial, cuja fonte é Deus. Mas há um problema nas nações. Qual o problema das nações hoje? O problema das nações hoje se chama divergência, que é filha dileta do egoísmo voraz. América para os americanos, Brasil para os brasileiros. Não é isso? Não é isso? Nós temos o vídeo agora que é assim, ó. Você acaba de adquirir a sua cidadania americana. A mais alta dádiva que um ser humano pode ter nas mãos. Eu falei, oi? Nossa, deixa eu ver uma coisa inspiradora. Aqui tem a
Pois nós espíritas aprendemos que aqui tem espíritos. Aqui tem espíritos. E quando eu olho para essa plateia, aí de vez em quando você olha assim e fala, Jesus? André Siqueira? Esse cabo é de Natal ou é da Grécia? Que apego é esse? Você já passou por tantas nações. Você já falou tantas línguas. Você já teve hábitos tão diferentes. E vou te dizer algo desconcertante para você. Você tem amores em todos os povos do mundo. Você só não sabe. Tem uma alma lá na China que já teve contigo. Tem uma alma lá no Japão que você já amou muito. Mas a encarnação apagou tua memória e você não se recorda mais. Por isso que quando Chico visitou a América, disso surgiu um livro, Entre Irmãos de Outras Terras. Porque nós só temos irmãos. Nem todos estão na mesma terra. Todos subindo. Alguns com passo de formiga e sem vontade. Todos subindo para o plano da unidade. Mas há um fenômeno nas nações, e aqui para encerrar. A função da luz é iluminar, a função da luz é guiar. Por isso que os navegadores se orientam pelas estrelas. A função da luz é esclarecer, daí o iluminismo. A função da luz é aquecer. Há um fenômeno nas nações que é o seguinte: pega expositores espíritas e expositoras espíritas, tem uns que são mais sérios, então, coloca tudo dentro de um ônibus. 1 hora depois, o que acontece? O comportamento regride. Começa a fazer bagunça, jogar papelzinho no outro, fazer piada. Toda vez que você reúne indivíduos numa comunidade, há um fenômeno que é o seguinte: a comunidade desce um passo. Não entendeu? Pega gente assim, muito séria, tudo, coloca em cima da boleia de um caminhão. Depois de meia hora, quem está em cima começa a brincar com quem está na rua. Quando nós reunimos as almas em nações, elas começam a ter um pensamento e uma conduta que é um degrau ou dois abaixo. E aí começam a surgir intolerâncias, preconceitos, exclusivismos, divergências. É nesse momento que nós precisamos da luz que nos diga que o plano para o qual caminhamos é o plano da unidade e da fraternidade universal. Muitos perguntam, por que nós não estamos entrando em contato ainda com seres de outros planetas? Milor Fernandes diz assim, a prova de que tem vida inteligente fora da Terra é que até agora ninguém se comunicou conosco. Mas nós caminhamos para o plano da fraternidade universal. E no plano da fraternidade universal, nós aprendemos uma coisa com Cristo. Uma coisa. E por isso que ele é luz para as nações. Antes de me dizer
como me diga o que você quer. – 95% das nossas divergências estão no como, não estão no resultado almejado. Pensa nisso antes de divergir de alguém. Pensa nisso. Pergunta: qual é teu propósito? Com isso tudo, você quer chegar aonde? Frequentemente você vai se surpreender. Você vai entender que o palestino quer chegar no mesmo mundo regenerado que nós. Que o evangélico, que o zoroastrista, que o umbandista, que o espírita, que o católico, todos estamos almejando um ponto de chegada. Um ponto de chegada que represente segurança, felicidade e fraternidade para todos nós. Mas há muita divergência no como. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Haroldo Dutra pela sua belíssima exposição. Que Jesus continue abençoando e iluminando você, meu irmão.